Oi, eu sou a Priscila Nightingale e no último ano eu mudei um hábito na minha vida, o da leitura. Sim, durante toda a minha vida eu sempre tentava ler livros e alguns eu até terminava, outros eu sempre deixava pela metade, não conseguia terminar. Por muitos tempos eu não conseguia terminar um livro. E isso me incomodava um pouco, porque eu sempre gostei de biblioteca, inclusive já trabalhei em uma. Eu amo livrarias, sebos, e esse mundo todo me encantava muito, sabe? Só que eu não conseguia ter um hábito, ter um momento só para leitura. E no último ano, 2022, eu coloquei isso como meta. Inclusive, eu coloquei uma meta bem grande, que era ler 24 livros, 2 livros por mês. E no final das contas, eu consegui terminar essa meta. E eu finalizei com 24 e meio, porque tem 2 livros que eu ainda estou lendo, eles ainda são parte do ano passado, porém eles só vão terminar nesse ano. No Instagram, muitas pessoas acabaram vendo essa minha alteração de hábito, porque eu acabava compartilhando isso lá. E algumas pessoas sempre me perguntavam, mas Priscila, o que significa essas marcações? O que significa essas anotações? Como que você faz a divisão dessas cores e tudo mais? Algumas pessoas eu até respondia já e acabou tendo muitos pedidos sobre. E eu queria gravar um vídeo já explicando para que fique resumido, né? Não ter que ficar voltando sempre nesse assunto. Mas eu queria só voltar num assunto que em 2021 eu conheci 2 pessoas maravilhosas, que foram que me deram aquele start na leitura. O nome dela é Camila Vidal e o da irmã dela, Isis. E pra mim a Isis se transformou numa mentora da leitura. Eu sempre brinco com ela que ela é minha mentora da leitura e ela é mesmo, porque ela é incrível. A leitura dela é um negócio absurdo que eu não consigo nem imaginar chegar aos pés dela. E é muito gostoso conversar com ela, porque ela sempre acaba indicando algum livro muito legal e me dando algumas dicas. E, na verdade, tudo o que aconteceu foi que eu peguei as dicas dela. Eu conheci ela, a Isis, e numa conversa eu entendi que toda aquela inteligência delas, não toda, né? Não vamos generalizar, mas aquele glow, sabe? Era dos livros que eu não tinha lido. E elas leram. E ali começou a criar dentro de mim uma vontade de curiosidade de aprender, de ler mais, de saber mais conteúdos. E eu comecei a ler os livros que estão lá na livraria, que custam 30, 35, 40, que é o preço de um lanche, que é o preço de um café. Eu comprei o livro. Foi essa a mudança, sabe? E mostrar a riqueza que isso trouxe na minha vida, assim, é incalculável. É incalculável o quanto essas páginas mudaram a minha vida, transformaram a forma que eu penso, me ensinaram, me fizeram chorar. E confesso que foi um momento muito solitário, porque a leitura você não consegue fazer muito em conjunto, é você com você ali, né? A não ser que você leia em voz alta, mas no meu caso não. No meu caso eu tirei algumas atividades do meu dia para implementar a leitura. No ano passado a questão foi a atividade física, eu dava mais tempo para leitura do que para atividade física. E também tirei um pouco do tempo em celular, né? Muita rede social, muito. E aí comia muito meu tempo. E e eu me sinto uma pessoa absurdamente diferente porque eu li os livros que estão na livraria. Na mesma livraria que você também pode ir, ou baixar no seu Kindle, ou pedir na Amazon. Os mesmos livros. E isso é magnífico, magnífico. Então vamos lá. A pergunta que sempre me fazem é: o que significa essas marcações? Essas marcações nada mais são que esses post-its que vendem de marcador de página. E eles são maravilhosos, inclusive esse aqui, porque ele tem uma régua junto, então auxilia quando você vai sublinhar o texto. Cada cor, aqui tá mais cheio, cada cor significa algum assunto que eu estou com curiosidade de ler, estudar, me aprofundar mais.
Então varia um pouco de cada livro, cada assunto que aquele livro aborda. Teve livros que abordavam um pouco mais sobre vendas, o assunto sobre vendas. Então uma cor dela era toda vez que o escritor falasse sobre vendas. Eu ia lá e colocava o post-it. Existem assuntos, por exemplo, cara, é uma frase muito impactante, que na verdade essa é a maioria, né? É uma frase muito impactante que eu fiquei assim, uau, que legal. Então, é uma das cores. Outra cor é quando, por exemplo, o autor faz alguma atividade para você fazer, para você desenvolver aquilo que você está lendo. Então, eu coloco que é alguma atividade ali do livro para você fazer. A outra cor, no meu caso, quando eles falam sobre educação de crianças, homeschooling, ou alguma crítica sobre escolas, ou qualquer coisa sobre educação de crianças, eu coloco uma cor. Então, como que eu daí não faço para me perder nessas cores, né? Então, aqui na primeira página, eu coloco tipo um sumário. O que significa cada ticket? Então, por exemplo, nesse livro aqui, que eu ainda estou terminando ele, é importante, educação das kids, indicação de livros, outro post-it. Toda vez que o autor, dentro da sua leitura, ele indica um livro, é porque essa indicação, ela complementa aquilo que esse autor está conversando. Então, se você quer ter uma leitura mais aprofundada, você vai lá e lê o outro livro que ele está indicando. Então, assim, eu anoto, né? Eu deixo grifado essa indicação, mas na maioria das vezes eu já pego meu celular e já coloco na lista da Amazon de próximos livros. É assim que eu faço para eu não me perder. Além de que, quando eu estou lendo o livro, eu sempre faço anotações e risco e faço círculos e anoto e tudo que está chamando atenção na minha leitura. Isso faz com que eu observe mais o texto, que eu me envolva mais com o autor e principalmente que eu memorize mais. A Isis, inclusive, uma vez me falou para, quando eu terminasse o livro, voltasse e lesse o livro de novo, só nas partes grifadas que você leu. Esse ano eu vou me dar esse tempo de reler alguns livros só com a parte da grifação ali que eu fiz, né? Então eu vou voltar, em vez de ler o livro inteiro, eu só vou ler aonde está grifado, que foi aonde que o texto me chamou a atenção. Me chamou ali o olhar e falou assim, legal esse assunto, sabe? Teve um outro livro que eu li ano passado, foi esse aqui, ó. Ele tá o dobro de grossura, né? Então, cada corzinha, vocês entenderam que cada um significa uma coisa. Só que, nesse livro eu fiz algo diferente. Eu lia cada capítulo, anotando, colocando os post-its e tudo mais. Só que quando eu terminava o capítulo, eu fazia um resumo. Então eu pegava daí esse post-it aqui, que é tipo um caderninho, né, uma folha de caderno, e anotava todo esse resumo, minhas observações, minhas anotações, as frases que me chamavam a atenção, e eu me proibia de ir continuando de ler o livro sem fazer esse resumo. Então ele demandou mais tempo da minha pessoa, claro, mas eu fiz de todos os capítulos. Então esse é um livro que já tá com o meu resumo pessoal. E se eu quisesse ler o livro de novo, eu não leria o livro, eu leria os meus resumos. Que daí é uma percepção mais minha, né? Com o meu eu ali lendo esse livro. Tanto que foi por isso que quando eu comecei a ler, é porque eu queria um Kindle. Eu queria muito um Kindle, porque daí eu não ia ter que mais me desfazer dos meus livros. Eu gosto muito dessa ideia de minimalismo e poucas coisas e, né, não ter muita coisa para carregar por uns lugares. E aí eu queria muito um Kindle e eu lembro que eu tinha o dinheiro para me comprar esse Kindle no Natal. E aí quebrou meu celular e eu tive que trocar a tela do meu celular porque era meu celular e eu precisava dele, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou parar de dar essa desculpa de que quando eu tiver o meu Kindle, aí eu vou ler. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou lá e vou comprar o livro que eu quero ler, R$30, e comecei. Comecei essa etapa da minha vida, né?
Tanto que teve, durante o ano de 2022, muitos livros que eu já tinha lido há 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, que eu fui atrás, eu comprei de novo. Porque eu lembrava de alguns assuntos que eram bem parecidos com os que eu estava lendo em algum dos livros deste ano, né? E foi uma das melhores decisões que eu tomei. Parar de me dar desculpas para ler. E às vezes sim, hoje eu consigo dar mais tempo à leitura, ficar 1 hora lendo, tranquilo. Consigo me envolver com a leitura, né? Tem pessoas que não conseguem ler uma página, porque não conseguem colocar atenção na leitura. Se perdem, tem que voltar a ler o que estava antes. E a minha dica é comece. Comece com o tempo que você tiver. Se você tem tempo para ler. E, inclusive, existem livros que os capítulos, né, na verdade, eles nem é para você ler, sim, 1 hora corrido. Tem livros que são atividades diárias. Então, você vai ler hoje 3 páginas, amanhã 5 páginas, no outro dia 2 páginas. Então, eles são divididos em capítulos para você ler, sei lá, em 20 dias. Tem muitos livros assim, para você ter tempo de refletir, para você ter tempo de pensar, conversar com você mesmo sobre aquilo que o autor está escrevendo, pontuar coisas na sua vida. Tem muitos livros assim. Então, você não precisa se desesperar em querer ler um livro por semana, ler um livro por... Sabe? Cara, calma. Tá tudo certo. Você vai... É um hábito. Ninguém começa a andar de bicicleta de uma vez e anda de bicicleta o dia inteiro. Né? É a mesma coisa que o inglês. Inglês você é sempre praticando. Você não aprende todo o vocabulário de um dia só. Então não tente fazer isso com a leitura, né? Leia o que você consegue. E o pouco que você conseguir já está feito. Mas então é isso. Então, se você tem alguma dificuldade em começar a ler, leia, comece com pouco. Procure algum livro que seja do seu interesse, o assunto. Esse é assim, o principal. Eu não posso... Tem gente que pede para mim indicar um livro. Mas se eu indicar o livro, talvez você não goste do tema. Talvez você não curta ali o que o autor está falando, porque você não quer saber daquilo. Não é um assunto que te chama atenção. Assim, você tem que ver, tá, o que você quer ler? Você quer ler sobre criatividade? Ah, tá. Você quer ler sobre desenvolvimento pessoal? Tá. Você quer ler sobre vendas? Você quer ler sobre linguagem corporal? Você prefere ler biografias? Tipo, entende que tem várias opções. E uma das decisões que eu tomei ano passado foi de não me desfazer mais dos meus livros. Porque, na verdade, eles acabaram virando meus diários. Porque eu anoto, coloco os meus sentimentos ali em anotações e choros, né? E desenvolvimento muito íntimo meu. Então, os livros desde o ano passado são um assunto que eu não empresto mais. Se você quer, você vai lá, você compra, você mostra o seu próprio interesse com você em se aprofundar naquele assunto. E essa foi uma decisão que eu fiz pra mim, de não emprestar mais, de não dar, de não... São meus, são as minhas obras, são os meus momentos. E pegar eles, de olhar pra eles de novo e relembrar dos momentos solitários com o meu livro, com a minha leitura e com a minha própria transformação, é muito incrível, é muito mágico. Então, essa foi a minha decisão. São os meus livros a partir de agora. Eu não empresto. Não perguntem para emprestar, porque eu não vou emprestar. E é isso. Eu espero que tenha te inspirado a ler também. Se você for ler algum livro por conta dessa conversa, me avise. Eu vou gostar muito de saber. Vou gostar muito de estar ciente que a corrente da leitura, a corrente da inspiração continua e ela é viva, porque toda vez que alguém me marca falando que foi ler por isso, eu gosto de falar, Isis, a nossa corrente está indo mais, sabe? Porque é incrível. O fato de você poder inspirar as pessoas é uma das coisas mais incríveis, mais ricas, mais mágicas que
pode ter. Então, se por acaso você se inspirou, por favor me avise, eu vou amar saber. E nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês o que eu aprendi com cada livro.